Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Perguntas 551 a 556. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que teriam certas pessoas? Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que elas citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas mediante as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Mas alguns espíritos não têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras estranhas, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais conjurações. Mas ficais certos de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode atrair um espírito justamente por essa confiança, visto que, nesse caso, é o pensamento que age, não passando o talismã de um sinal que apenas o auxilia a conduzir o pensamento? É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante ingênuo para acreditar na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Em todo caso, essa crença denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a dupla vista. Como então fazem coisas que não compreendeis, julgai-as dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma porção de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma só, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque ao mostrar a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? A força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e pelo desejo ardente de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em seu auxílio. Mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio.